Então é interessante esse processo. Por outro lado também, não é vantajoso para você utilizar um sistema, utilizar um material onde que o processo de desgaste e decrepitude dele seja longo demais e ele sai de uso antes de acabar. Vamos dar um exemplo? Eu gosto de citar esse exemplo de uma maneira perfeita, que é o seguinte: na época do Fordismo, os primeiros veículos que eram fabricados, nós tínhamos uma situação extremamente interessante. Vou dar um exemplo, um Ford 29, modelo K, salvo engano, modelo T, não sei. Bom, o carro saía da indústria, da fábrica, ele tinha uma espessura de lataria que provavelmente entraria num processo de vida útil de 50 a 60 anos. Ele tinha um banco de couro que durava 8 anos e já entrava em processo de desgaste. Ele tinha, estou dando um exemplo, determinadas engrenagens que o desgaste era de 1 ano. E tinha outros, tipo uma luzinha de farol que duraria 6 meses. Olha que coisa desagradável. Você tem num veículo diferentes vidas úteis para vários tipos de componente. O que a indústria fez ao longo disso tudo? A indústria reuniu e falou: calma lá, tem um problema para resolver. Eu tenho que colocar nos carros mais novos uma vida útil onde que tudo, de uma certa maneira, termina no mesmo prazo. Então vamos fazer um carro, os primeiros carros a partir de 1940, a vida útil de um carro de 1940 é quase que 40, 50 anos. O cara lá, tudo no carro acabava com 40 anos. Aí aconteceu uma variável que os engenheiros não tinham lembrado. É que o gosto do comprador, ele se cansa com 6, 7 anos. Então o que está acontecendo com os veículos modernos? É que eles têm que ser feitos para usar a variável do desgaste quase que constante de todas as peças. Não tem sentido você ter hoje um para-choque que dura 50 anos e uma lâmpada que dura 3 dias. Então hoje a indústria tende a fazer um automóvel que ele entra em processo de decrepitude a partir de 6, 7 anos. Por quê? Porque a indústria chegou à conclusão que o consumidor, depois de 7 anos, ele não quer ver mais aquele carro na frente dele. Eu já cansei daquele carro. Vocês já perceberam que muitos de nós trocamos carro a cada 4 anos. Eu conheço gente que troca carro a cada 2 anos. Significa, a indústria está querendo ajustar essas coisas. Não é interessante essa forma de pensar? O que isso mostra? Isso mostra que você também tem que pensar na sua residência ou na sua edificação, no tempo de vida útil dela. Quer o cansaço que ela vai ter em relação ao usuário, ou quer o tempo, às vezes, que você vai ter que pagar no banco, amortecer o dinheiro que você vai pagar. Eu não sei se vocês sabem, de uma maneira geral, uma edificação para o poder público, vamos dizer, se você vai fazer um projeto de uma prefeitura, o projeto de um patrimônio público, de uma maneira geral, o tempo de vida útil costuma ser de 100 anos. E para a vida privada, para o público de uma maneira geral, a vida útil pode ser de 30 a 50 anos. Então olha que diferença que tem. Então se você for construir hoje a prefeitura de uma cidade do interior, ela tem que ser feita com robustez para 100 anos. Mas se você quer fazer a casa do cidadão, pode ser feita de madeira ou de aço ou de alumínio, mas de tal maneira que a robustez dela vire no máximo 30, 50 anos. É o tempo necessário e é o que normalmente as leis e as regras hoje em fase de implantação estão aceitando. Olha que coisa interessante. Mas nós já estamos percebendo
que já está havendo um movimento no mundo onde que as pessoas já não querem mais uma robustez de 50 anos. Eu falo que o mundo está ficando um mundo muito acelerado, muito agitado. Eu vou citar alguns exemplos. Recentemente na Europa, teve algumas exposições de artes, onde que as esculturas projetadas, depois de determinado momento, foram queimadas. O cara fez um negócio todo de madeira, depois botou fogo e acabou. Quem viu, quem não viu, não viu. Significa aquela coisa maravilhosa que estava naquela praça pública, era para um período de 2, 3, 4 meses, depois acabou, queimou, foi embora. E isso está acontecendo direto, onde que o cara faz uma implantação de uma edificação para um curto prazo de tempo, você usou, acabou e terminou. Isso faz parte do nosso cotidiano, e eu quero que vocês então pensem como nós vamos escolher as estruturas de tal maneira que não que elas sejam eternas. Eu acho que eterna foi a pirâmide, as pirâmides e outras. E eu mostro, quando eu falo que tu és pó e em pó te retornarás, é que todas as estruturas vão entrar em processo de decrepitude e todas as estruturas vão voltar a seus níveis básicos de redução de energia. Bom, nós é que temos que ter a autocrítica de saber se aquela estrutura serve para isso ou se aquela estrutura não serve para isso. A minha preocupação é quando eu vejo uma prefeitura municipal que faz a compra de uma cadeira escolar. Eu tenho uma prefeitura que compra uma cadeira escolar em ferro fundido, que cada cadeira pesa quase 50 quilos, e eu tenho absoluta certeza, quando eu vi, eu falei, isso aqui foi o avô desse cidadão aqui, que estudou nessa cadeira e vai passar essa cadeira para mais umas 5 gerações, porque uma cadeira nesse peso, com essa massa de ferro fundido colocada, vai continuar. Em contrapartida, nós temos exemplos de estruturas que são compradas e que não duram um ano letivo e acabaram. Quer dizer, tem que ter o contratempo. Um outro exemplo que eu gosto de contar, que é um exemplo extremamente forte, é que nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, foi feita toda uma estrutura muito bonita. Depois que acabou, demoliram tudo aquilo foi todo desmontado, acabou, saiu, e vários dos atletas, vários dos medalhistas e vários dos cidadãos comuns ficaram ressentidos, porque eles queriam retornar para ver onde é que foi a piscina que eu ganhei, onde é que foi o estádio que eu concorri, e não tinha mais nada, porque foi uma coisa que foi feita para uma Olimpíada e acabou. Então, somente você, arquiteto, que tem que ter análise crítica a respeito de como conceber e qual o prazo e qual o tempo, onde que leva em consideração a durabilidade do material, onde leva em consideração o gosto e o desejo do usuário. E também uma última fala minha, que é o passo energético que você tem que dar, que é aquele que menos agride ou aquele que mais é sustentável em termos ambientalmente falando. Eu vou mostrar alguns exemplos rápidos aqui, já estamos no final dessa minha exposição. Eu estou mostrando aqui pilares em processo de erosão, de forte erosão, principalmente em contato com diferentes materiais, onde que tem diferentes materiais, normalmente tem uma erosão mais forte, né? Porque existe uma diferença elétrica entre dois materiais. O material da telha é diferente do material da viga
ali que é uma viga em chapa dobrada. A mesma coisa aqui, onde que tem uma diferença muito grande, quer na peça e quer na agressividade do piso, onde que deve ter ali um produto qualquer, ácido. Outro tipo de corrosão, onde que uma peça, um perfil I totalmente comprometido. Mais um perfil I, também completamente com corrosão forte. Aqui pontos de corrosão e ele ali completamente em processo de corrosão. Aqui eu estou mostrando exatamente ligações metálicas, onde que estão totalmente comprometidas, já estão em processo de comprometimento, né? A mesma coisa aqui. Aqui eu quis fazer questão de mostrar dois exemplos. Um é um pilar em concreto, onde que já o concreto já está se desfazendo junto ao pé. E aqui uma outra estrutura, é uma estrutura que apresenta uma ferrugem, uma corrosão forte, também porque você tem um contato direto do solo junto com ela e um processo de manutenção. Aqui são viadutos que entraram em processo de corrosão e hoje não podem ser utilizados mais. Olha a forte agressividade que o meio ambiente emplacou na estrutura, ok? Decrepitude, depreciação de um bem pela idade no decorrer de sua vida útil, desgaste. Isso é o que vai acontecer com todas as estruturas. Finalmente, eu mostrei só os processos industriais para você fazer os perfis, a quantidade de energia que se gasta no dobramento, na solda, na própria fabricação. E por último, eu quero terminar essa palestra. Essa é a ponte Hercílio Luz, em Santa Catarina, Florianópolis. Uma das pontes mais lindas, era uma das pontes pênseis, uma das maiores pontes pênseis da América do Sul. É uma ponte do começo do século XX. Ela é ímpar pela sua beleza e por falta de manutenção. Hoje ela está totalmente fechada, ninguém pode utilizar. Parece até que, por brincadeira, a única utilização dela é no Natal, onde se coloca umas luzinhas para enfeitar a bela ponte que hoje não pode ser mais utilizada. Gente, eu queria terminar essa palestra de hoje falando com vocês. Pensem no material, pensem no tipo de estrutura e pensem na vida útil que vocês vão utilizar e todas as variáveis que isso acarreta. Muito obrigado, Edmundo.